E se eu te disser que já é possível deixar a inteligência artificial verificar se está indo tudo bem com a sua impressão 3D? Será mesmo? Então se liga aí no vídeo porque é isso que a gente vai testar hoje. Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Há alguns dias atrás eu recebi um e-mail da empresa The Spaghetti Detective. Parece o Super Mario falando, né? Mamma mia, The Spaghetti Detective! E eu fiquei muito feliz e muito curioso porque eles me pediram para testar um plugin que tem a promessa de identificar problemas com a sua impressão 3D. E antes de começar os testes, se você curtiu esse assunto, então já deixa o seu like aí, vai! Isso sempre ajuda para que eu continue trazendo mais vídeos até você, combinado? E como eu já mencionei, o The Spaghetti Detective é um plugin. Ele tem que ser usado em conjunto com o Octoprint. E para quem não sabe, o Octoprint é um aplicativo controlador de impressora 3D. Eu não vou mostrar nesse vídeo como faz a instalação dele. Isso porque eu já fiz um vídeo muito legal ensinando todo o passo a passo de como você pode fazer a instalação do Octoprint. Para quem ainda não viu esse vídeo, é só clicar no card aí em cima para ver. E a primeira coisa que você tem que fazer é criar um registro no site The Spaghetti Detective. Eu estou deixando o link deles aí na descrição. Depois que você já tiver criado a sua conta lá no site, você tem que instalar o plugin lá no Octoprint. E para fazer isso, você tem que ir em configurações e depois no lado esquerdo, onde tem essas opções, é só clicar em Plugin Manager. Em seguida, vão aparecer todos os plugins já instalados no seu Octoprint. Daí é só descer essa lista até o final e clicar no botão Get More. E depois, pesquisa pelo nome do plugin e clica no botão Install. Quando você terminar de instalar o plugin, ele vai ficar visível na opção de plugins. Aí basta clicar em cima do nome dele para abrir as configurações. Inclusive, lá mesmo ele já te fala exatamente o que você tem que fazer, mas está em inglês. Agora vamos lá para o site novamente para adicionar a nossa primeira impressora. Daí é só ir seguindo as orientações do site para adicionar uma impressora. E no fim, o site vai gerar uma sequência de números e letras. Essa sequência de números e letras é chamada de token e é tipo uma senha. Você tem que copiar essa senha e colar ela lá nas opções do Octoprint para poder ativar e linkar a sua impressora 3D com o plugin. E agora que já está tudo instalado, vamos começar os testes que eu estou mega ansioso para saber se isso vai funcionar ou não. O primeiro teste que eu fiz foi colocando uma impressão do Baby Yoda sem nenhum tipo de suporte. E analisando rapidamente o fatiamento, dá para ver que o uso dos suportes era necessário, principalmente na parte da mão do Baby Yoda. Bora conferir esse resultado então. Calma, antes de te mostrar o resultado desse teste, eu quero dizer que em todos os testes eu utilizei a impressora 3D Ender 3 versão 2 e o filamento PLA da empresa 3D Lab. Aliás, para você que está procurando filamentos para impressão 3D de qualidade, eu recomendo muito a 3D Lab. Eu sempre uso os filamentos deles aqui no canal e eu gosto muito. Para quem quiser conhecer mais, o link está aí e bora pro teste. Bom, o que deu para perceber é que o plugin até detectou que havia algum problema, como a gente pode ver aí nessa imagem, mas por algum motivo ele não acusou falha na impressão e nem saiu do medidor verde. E para o segundo teste, eu decidi pegar essa pecinha que serve justamente para analisar como estão os suportes na sua impressão 3D. Mas, novamente, eu vou imprimir ela sem nenhum suporte para ver como o plugin se comporta. E agora sim ele detectou uma falha na impressão. Ele não chegou a pausar a minha impressão, mas assim que o medidor foi para a parte vermelha, eu imediatamente já recebi um e-mail. Isso eu achei muito legal porque no e-mail estava me mostrando uma imagem com as possíveis falhas que ele detectou
e ele ainda estava me dando algumas opções. Se eu queria cancelar a impressão ou se eu queria ir até o site para dar uma olhada através da câmera para avaliar melhor a situação. Agora, imagina se essa situação acontece e você está longe da sua casa. Ou seja, além de você ser avisado que a sua impressão está com algum problema, você ainda pode pedir para cancelar ela ou não. E outra coisa muito legal e que facilita muito é o fato de você conseguir acessar o seu Octoprint de qualquer lugar do mundo através desse plugin. Eu já vou te falar mais sobre isso daqui a pouco. É só ficar ligado. Outro teste que eu quis fazer também foi em relação a outros problemas que podem ocorrer na sua impressão 3D. Como, por exemplo, o deslocamento de camadas. Será que o plugin é capaz de detectar quando acontece um deslocamento na sua impressão 3D? Para testar isso, eu criei um deslocamento de propósito na minha impressão. Então, bora ver se o plugin vai pegar esse problema. E olha só que interessante. Nesse caso, o plugin nem saiu da parte verde, ou seja, na teoria estava tudo bem com a minha impressão. Isso me faz pensar que a rede neural que foi treinada para detectar as falhas é muito boa para detectar quando tem aqueles fios de filamento. E por isso eu acho que o nome do plugin seja The Spaghetti Detective, ou seja, quando tem aqueles fiozinhos de filamento que são muito parecidos com um espaguete, né? Se esse plugin tivesse sido criado aqui no Brasil, ele com certeza ia se chamar de O Detector de Bombril, já que é assim que a gente normalmente chama por aqui, né? Me conta aí nos comentários se você concorda com esse nome ou como você acha que seria o nome desse plugin aqui no Brasil, beleza? Eu também fiz um outro teste forçando para que a primeira camada não grudasse na mesa. Vamos ver como que ele se sai nesse caso. E, novamente, deu para perceber que o plugin não detectou qualquer problema na minha impressão. Eu acredito que isso aconteceu por dois motivos. Primeiro, porque o filamento acabou grudando no bico e não gerou aqueles fiozinhos. E segundo, eu acho que foi pela posição que a minha câmera estava, já que ela não conseguia ver o bico do hot end, né? Depois disso, eu decidi fazer mais um teste. Eu configurei uma impressão para que ela acontecesse com a mesa completamente fria. E eu ainda levantei um pouquinho o bico da impressora. A minha intenção era gerar um descolamento do objeto lá da mesa. Aliás, isso é um problema muito comum na impressão 3D. A impressão começa perfeita, mas depois de um tempo o objeto acaba descolando da mesa e vira aquela bagunça se você não percebe isso rapidamente, né? Isso já aconteceu com você alguma vez? Me conta aí nos comentários. E agora, bora ver qual foi o resultado desse teste. Nesse caso, a detecção da falha foi tão boa que o plugin até pausou a impressão e mandou novamente um outro e-mail para que eu averiguasse e pudesse decidir o que fazer. Eu achei isso bem legal porque já aconteceu comigo algumas vezes de olhar para ver se a primeira camada estava indo bem e depois sair e deixar a impressora sozinha. Aí depois de um tempinho, quando eu ia ver a impressão, tava aquela lindeza de Bombril, né? Então, nesse caso, eu não ia mais ter esse problema, já que o plugin ia pausar a impressão automaticamente para mim. E como eu sei que você deve estar se perguntando isso, esse plugin é gratuito? E a resposta é sim. Ele é gratuito, porém, nessa versão, ele tem uma série de limitações, como já era de se esperar, né? Por exemplo, você fica limitado a controlar apenas uma única impressora por vez. Você só pode usar 10 horas de impressão por mês. E também, você fica limitado a uma quantidade de megabytes por mês
para poder controlar o seu Octoprint de qualquer lugar do mundo. E aliás, voltando nesse assunto, uma coisa muito legal desse plugin, como eu já mencionei, é a possibilidade de você controlar a sua impressora 3D de qualquer lugar. Quem assistiu o meu vídeo sobre a instalação do Octoprint viu que lá no final eu tinha prometido ensinar uma forma de você controlar o seu Octoprint através da internet e não só através da rede local. Porém, eu nunca trouxe esse vídeo porque para fazer isso seria necessário ensinar uma configuração no seu roteador de internet. O problema disso é que cada pessoa tem um roteador diferente um do outro e assim fica difícil de ensinar, né? Mas com esse plugin isso é possível e fica bem fácil, já que ele possui um servidor dedicado exatamente para isso. Então, basta você criar sua conta e linkar sua impressora que ela já vai estar disponível para que você acesse ela de qualquer lugar do mundo. Ó, então, promessa cumprida, hein? Eu quero ver quem que lembrava dessa promessa aqui no canal. Deixa um comentário aí para eu saber. Bom, se na versão gratuita ele tem algumas limitações, na versão paga, isso já muda de figura, né? Se caso você optar em utilizar a versão paga, você vai ter que desembolsar cerca de $6 por mês. E, sinceramente, pelo que o plugin se propõe a fazer, eu não achei muito não. Na versão Pro, você é capaz de fazer o streaming da câmera com uma qualidade melhor. Tem também 50 horas de análise das impressões já incluídas no mês e não tem limite de megabytes para utilizar o Octoprint através do site do plugin. Você também pode adicionar mais 2 impressoras extras. Porém, isso vai aumentar o custo em mais $3 por cada impressora extra que você adicionar. Uma coisa legal é que toda impressão que você faz através do plugin é gravada e o timelapse fica disponível nessa opção do menu aí na parte superior do site. E também você tem acesso a todas as funções da sua impressora através do seu Octoprint, como eu já mencionei antes, clicando na opção de tunelamento nas propriedades da sua impressora. Para resumir então, fazer uma análise dos problemas que ocorrem na impressão 3D com inteligência artificial ainda tem muito o que melhorar. E isso está muito relacionado com a câmera que a gente usa, com a iluminação do ambiente e também com o treinamento que foi dado para a rede neural. E pelo que o plugin se propõe a fazer, que é detectar quando ocorre aqueles espaguetes na sua impressão, ele funciona muito bem. Claro que poderia acontecer uma evolução no plugin para começar a detectar os outros problemas também, mas eu acredito fortemente que a partir de agora isso aí é só questão de tempo para acontecer. E você? O que você achou desse plugin? Ficou com alguma dúvida ou teve algum teste que eu não fiz e que você queria ter visto? Então, deixa um comentário aí para eu saber. E só lembrando que quem quiser conhecer melhor o plugin, eu tô deixando o link dele aí na descrição. E aqui do lado tem alguns outros vídeos muito legais sobre impressão 3D. Não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais, hein? Até o próximo episódio. Tchau!